Amados irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Antônio Alves, esse é o canal Esperança Salvador. Desde já eu peço que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, o sininho das notificações. E hoje nós vamos estudar a lição 4 da nossa EBD, nossa revista da Escola Dominical, que é Resguardando-se dos Sentimentos Ruins. Vamos ler Mateus 5, 21 ao 26, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar-se de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu irmão, com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá até pagar o último centavo. Então esse é um texto que Jesus ensina sobre o que está dentro do coração, Jesus falando em Mateus 15, 19, que essas coisas ruins, elas provêm do coração, Em Provérbio 4, 23, ele diz que ele fala que de tudo que se tem de guardar, guarda o teu coração, porque de lá procede as saídas para a vida, Então o coração é onde fica esse amontoado de coisa, Todas as nossas decisões, nossas práticas, nossos feitos, eles estão parte dentro do nosso coração. Nosso primeiro ponto vai falar que o evangelho não é antinominista. E o que é antinominista? Anti é contra e nomos é lei. Então o evangelho não é contra a lei. O evangelho de Deus não é contra a lei nenhuma. E há pessoas tão extremistas, ou tem as interpretações, Entende que se ele servir a Deus, ele não precisa mais obedecer lei nenhuma, e às vezes se torna rebelde, vai pelo caminho da rebeldia, da anarquia, da bagunça, porque não aceita se submeter a uma autoridade, não aceita se submeter a leis e diz que já tem o evangelho, mas o evangelho não é contra a lei, como diz aqui, não é antinominista. Vamos ler aqui Romanos 6, 6,15. Romanos, um texto de Romanos 6, 15 e 16. Romanos, aqui está Romanos. Diz assim, E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedece, escravo do pecado que leva à morte ou escravo da obediência que leva à justiça. Ou seja, Paulo escrevendo aos Romanos, E aí, porque nós estamos debaixo da graça, nós nos submetemos à lei? Vocês escolhem, aquele que se submete está escravo, ou vocês ficam escravos do pecado, ou fora do pecado, com a obediência, se torna servos, Então, a lei, o evangelho não é para nos tornar pessoas rebeldes, não é para nos tornar cristãos com o próprio pensamento, só indo pela sua própria cabeça. Claro que cada um tem a sua opinião, tem o seu posicionamento.
Isso é o que nos difere, né? Não podemos ser tudo igual, né? Todo mundo tem pensamentos diferentes. Agora, aqui não se trata de só de pensamento. Aqui não está relativizando nada. Aqui está mostrando a verdade que é o Evangelho. Que o Evangelho não é antinominista, não é contra a lei, certo? Nós aceitamos a Cristo, servimos a Ele, mas temos que cumprir leis, temos que obedecer normas, seja em empresa, seja no trânsito, seja na vida, qualquer parte da vida secular. Mas temos que obedecer essas coisas, porque isso mostra, é o que Tiago diz. Se alguém perguntar da vossa fé, o que, é que vocês vão dizer? Que tem fé. Mas sim, como essa fé é provada? É através das obras, né? Então, isso são as boas obras. Isso são as obras que provam que a nossa fé é verdadeira, que nós temos a fé em Cristo, que nós servimos a Ele. Quer ver algo contrastante? É alguém dizer que tem Deus, que serve a Deus, que é espiritual e ele, em um trabalho, num emprego, numa determinada situação, ele não quer se submeter à ordem. Ele que quer dar as ordens, se achando porque ele é filho de Deus, né? Porque ele tem um Evangelho, tem um Espírito Santo. Como eu já vi pessoas questionando isso em trabalho. E isso não, não influencia, isso não é representar o reino de Deus. Pelo contrário, isso é vergonhoso, porque o cristão se submete às autoridades, submete às leis, né? Claro que, como eu falei, tem coisas a ser questionadas, a ser observadas, mas ele tem a sua consciência do papel que ele exerce dentro da sociedade, né? Então o Evangelho ele não nos torna pessoas rebeldes, mas muito pelo contrário, nos torna pessoas obedientes a Deus e às pessoas, às nossas autoridades, naquilo que você está submisso e às leis do nosso país, né? Agora não é porque eu tenho o poder de Deus na minha vida, tenho o Espírito Santo que vai me tornar uma pessoa imbatível de uma tal forma que eu não respeito uma autoridade, não respeito um policial, não respeito uma blitz, não respeito lei de trânsito. Não, isso não funciona com aqueles que nasceram de novo. Então a primeira coisa que nós aprendemos que o Evangelho não é antinominismo, né? Que não é contra a lei. Não é você quem faz a sua lei. Lembre-se de uma coisa, não é o que as pessoas dizem, não é a lei dos crentes, a lei é de Deus, né? A lei é do Senhor. E nós vemos um exemplo ruim, irmãos, em Juízes 17, se não me engano, 6. Conta que o povo, cada um, quando o povo passou a não obedecer a palavra, veja bem que quando o cristão ele passa a ter o conhecimento da palavra e a obedecer, a pessoa se converte. Ele não conhecia nada de palavra, era rebelde e tudo, ele passa agora a obedecer as leis. Se ele se tornar uma pessoa rebelde é porque a palavra não entrou no coração dele. Porque quando a palavra entra, até uma pessoa melhor para a sociedade, mais respeitoso com os outros, ele se torna, né? É diferente do povo quando abandonou a palavra, desculpe, na época dos juízes, e a palavra de Deus disse que cada um seguia o seu caminho, ou seja, cada um fazia suas leis. Eram antinoministas, eram pessoas que eram contra a lei. O segundo ponto fala sobre a cólera, é o primeiro ato para o homicídio. Por isso que Jesus condena tanto a cólera. Lá em Efésios 4:26 diz assim, ó: irai-vos e não pequei. Salmo 4:4 diz: quando vocês se irarem, não pequem, né? Vemos que, ao que parece ser uma repetição do Salmo. Então, a palavra de Deus nos dá esse, digamos assim, esse direito, né, de nos irarmos, mas não de sermos cruéis com as pessoas, assim eu aprendi. Ser cruel com as pessoas é uma coisa, se irar é outra, diferente, né? Então ele diz aqui: irai-vos e não pequeis, ou seja, sua ira não pode se tornar um pecado, não pode virar um pecado. Por que Jesus bate forte nisso aí? Porque o homem podia até mostrar uma coisa por fora, né?
mas por dentro ser outra. Que nós vemos os dois extremos, né? No segundo, ainda no primeiro ponto, né? Melhor dizendo, falando do legalismo, antinamismo. São dois extremos, né? Um quer viver sem lei, sem nada, criar suas próprias leis, e o outro já é legalista demais, já acha que praticando aquilo, vivendo de aparência e só praticando os rituais, as formalidades, ele alcança a salvação. E aqui Jesus vai fundo quando ele fala: Eu, porém, vos digo que matar não era só aquele que ia lá e tirava a vida do outro, mas fisicamente, né? Mas é aquele que mata também com palavras, é aquele que mata também com as intenções ruins, com a ira no coração. Jesus disse: só antes da pessoa cometer um homicídio na prática com outro, o que está no coração dele, já tem a ira no coração, que ele não vai tirar a vida de outro porque está alegre, porque gosta. Vai por conta de que tem muita raiva, porque a raiva já está no seu coração, né? Que o inimigo já entrou, já colocou aquilo no coração dele. E aí o que Cristo está dizendo? O homicídio não é cometido aqui fisicamente, mas já comete no coração. Porque fisicamente pode até frear, mas o coração, o homem só seguindo fazendo o exterior, só vivendo de aparência, ele não ia conseguir frear isso. Sem a ação do Espírito Santo na vida dele, né? Isso sempre ia estar aflorado. Por isso que Cristo começa tocando logo nesse ponto, né? Que no coração é de onde parte tudo. Então, Jesus fala que de lá procede todo mal, toda ira, cólera, maledicências, toda obra da carne parte de lá do coração. De um coração, eu quero aqui deixar bem claro, um coração que não foi transformado, viu? Esse é um coração que não é puro, que é sujo. E ele diz, né? Cólera é o primeiro passo, porque é daí onde começa tudo, né? É daí onde começa tudo. É tanto que Jesus disse: qualquer aquele que chamar seu irmão de racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Existia o tribunal dos juízes, o tribunal lá dos 70 anciões, né? Que era onde ele dizia que do Sinédrio, né? Dos 70 anciões, que iria ser levado essa pessoa que chamasse outro de racá. E racá é uma palavra, um termo que quer dizer cabeça oca. É um termo que significa também imbecil. Ou seja, alguém quando cita essas palavras, Jesus está dizendo aqui, quando eram as palavras que as pessoas usavam para repreender os outros, principalmente os mestres, né? E até hoje, quando alguém está zangado porque está mostrando uma coisa, ou alguém não está entendendo, a pessoa não consegue acompanhar isso assim, você é um imbecil, você é isso, aquilo. A forma como a pessoa fala, a ira, Jesus disse, ele mostra que quem usa esses palavreados, além de a ira já ter entrado no seu coração, ele não está tendo respeito pela vida do outro, né? Então devemos ter cuidado com as nossas palavras, por elas seremos justificados ou seremos condenados, assim diz a palavra do Senhor. Então há um cuidado muito grande, né? No que a gente fala, né? Não é só, Deus conhece meu coração, Deus está me vendo, Deus sabe disso. O que a gente fala também a gente tem que ter cuidado, porque há de prestar conta, e muitas vezes nossa boca não é de bênção, é só para ser desrespeitoso com as pessoas, para tratar os outros mal, desse jeito. E aqui o texto Jesus também condena. É algo muito profundo isso aqui nesse texto. E de louco, né? Também. E ele diz aqui, a oferta do altar e a desavença. Terceiro ponto. Aí é onde Jesus vai dizer, portanto, se você estiver apresentando a oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, a oferta que para Deus nós podemos falar também de culto ao Senhor, de adoração a Ele. Deus não vai aceitar uma adoração de um coração irado. Deus não vai aceitar a adoração de um coração que tem ódio, de um coração que malda, de um coração perverso, de um coração cheio de inveja, de um coração cheio de cólera.
né? Cheio de pensamentos ruins para cometer. Então esse é um tipo de adoração em que Deus não recebe, em que ele vai rejeitar. E Mateus 6,15 diz: perdoando e sendo perdoado. Porque ele diz: assim como nós perdoamos, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então Jesus está dizendo aqui: tem alguma coisa contra? Resolve logo a tua vida. 1 João 4,20 diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, porque se não ama o seu irmão que está vendo, como vai amar a Deus que nunca viu? Né? Então há uma contradição em quem faz isso, porque não está sendo verdadeiro, está dizendo uma coisa e fazendo outra, porque a nossa comunhão com Deus, ela depende da nossa comunhão com as pessoas, ou seja, é a comunhão horizontal com os seres humanos e comunhão vertical. É meio complicado a gente abrir a boca e dizer eu tenho comunhão com Deus, mas aí não tem comunhão com as pessoas, com ninguém, né? Então, se a gente guardar ódio, guardar mágoa, não tiver comunhão, fica difícil a nossa comunhão com o Senhor também. E o nosso culto, a nossa adoração, ele não vai receber enquanto essa pendência não for resolvida. Então ele diz: vai lá depressa, cuida logo em resolver isso. E então volta e apresenta esse culto ao Senhor. Então a lição, né, de hoje foi essa: que nós venhamos estar com o nosso coração protegido, guardado dos sentimentos ruins. Que Deus abençoe sua vida. Até a